Olá pessoal, tudo bem? A gente ficou de conversar hoje sobre os 7 desperdícios condenados pela filosofia Lean. Nós já falamos aqui também sobre essa filosofia de gestão que nasceu no Japão, na montadora de automóveis Toyota, e que hoje é uma prática usada no mundo todo pelas empresas que querem enxugar, eliminar desperdícios e tudo aquilo que não está agregando valor ao produto. E lembrando que para nós, produto pode ser um bem ou um serviço. Esses aqui são os 7 desperdícios condenados pela filosofia Lean: superprodução, processamento, espera, transporte, movimento, estoque e defeito. Nós vamos falar agora individualmente de cada um desses 7 desperdícios. E o que a gente vai perceber é que esses 7 desperdícios eles estão interligados. Muitas vezes a ocorrência de um implica na ocorrência do outro. Consequentemente, quando você consegue diminuir ou eliminar um desperdício, outros podem também estar sendo diminuídos. O desperdício da superprodução, como o próprio nome diz, ocorre quando a empresa faz uma produção acima da quantidade que lhe foi demandada ou que foi programada por ela. E aí, com isso, a empresa acabou gastando recursos de manufatura de uma forma desnecessária. Então, ela empregou mão de obra, matérias-primas, gastou energia elétrica, usou as máquinas para que atividades acontecessem e ela conseguisse produzir um produto que pode ser um bem ou um serviço, mas que esse produto não foi pedido. Então, gastou-se os recursos de manufatura e agora ela vai ter uma produção que não vai ter para quem vender. Então, foi além do necessário. E nesse momento, vale a gente lembrar que toda vez que a gente fala de manufatura ou de produção, muitas vezes a gente se refere ao cliente. E para nós, não podemos esquecer que cliente não é só quem está lá na ponta, que vai consumir o produto ou que vai revender esse produto. Mas dentro de uma empresa pode existir uma relação de cliente e fornecedor interno. Então eu tenho que enxergar, eu tenho que ter uma visão baseada em processos e enxergar que entre os processos eu posso ter essa relação de fornecedor interno e cliente interno. Por exemplo, numa fábrica de biscoitos e massas, eu posso trabalhar num setor que faz a mistura dos ingredientes e aí o meu cliente, que é um cliente interno, vai ser o próximo, a sequência aqui do processo de fabricação, que vai fazer o cozimento da massa. Então, são 2 processos, então, de mistura e de cozimento, e que entre eles existe essa relação de cliente e fornecedor. Vamos observar como os desperdícios eles estão relacionados. Eu falei para vocês da superprodução. Nisso que a gente produz a mais do que o necessário, a gente não vai ter para quem vender ou para quem entregar, né, ao nosso cliente o produto produzido em excesso, então nós vamos ser obrigados a estocar. Então, o estoque, ele é entendido como um desperdício porque nós chamamos de capital empatado, né? Então, você gastou recursos para a realização de um produto ou um bem, um serviço, e ele não foi entregue ao cliente. Então, você não teve esse retorno, até mesmo que financeiro. E aí o estoque, ele te gera muitos custos. A própria manutenção do estoque acaba gerando custos para a empresa. Imagina o estoque de sorvete, que você precisa manter esse estoque refrigerado. Então tem um gasto de energia elétrica alto, tem o seguro dessa carga que está sendo estocada em caso de roubo ou incêndio. Então estoque não é bom, porque é um custo para a empresa. A filosofia Lean, ela nos coloca várias metas que ela mesma chama de metas inatingíveis, que são aquelas metas que a gente não tem como alcançar, e mesmo sabendo disso, nós temos que incansavelmente buscar essas metas, porque o objetivo da filosofia Lean é estar alcançando uma melhoria contínua dos seus processos, que é o que a gente vai ver numa outra aula, que nós chamamos de Kaizen, melhoria contínua. E mesmo sabendo que a filosofia Lean coloca que o estoque deve ser 0, é uma meta inatingível dessa filosofia, a gente sabe que na prática dificilmente uma empresa vai conseguir atender essa meta,
porque são muitas variáveis que podem estar interferindo nos seus processos de fabricação que a empresa não necessariamente consegue ter o controle total. Por exemplo, eu posso ter um bloqueio na estrada e o ônibus que está trazendo os meus funcionários não consegue chegar. E com isso eu não tenho as pessoas para estar operando os equipamentos. Eu posso ter um atraso no fornecimento de material para minha empresa. Eu posso ter uma máquina que quebrou. Então, para evitar essas situações que possam ocasionar uma parada total da produção, a empresa costuma trabalhar com um estoque mínimo, que é um estoque de segurança, o que a gente chama de estoque pulmão. E a engenharia de produção tem ferramentas para que a gente possa calcular a quantidade desse estoque, para a gente calcular o tempo de ressuprimento desse estoque. Tudo isso é assunto para uma outra aula. Vamos falar agora de dois desperdícios, o transporte e o movimento. São duas palavras bem parecidas, mas elas se referem a situações distintas. O desperdício de transporte está se referindo ao deslocamento, à movimentação de máquinas, equipamentos, materiais, enquanto o desperdício de movimento está se referindo ao deslocamento das pessoas, dos funcionários envolvidos nos processos de produção. É interessante observar que existem desperdícios que muitas vezes a gente não consegue eliminar porque são operações necessárias à produção. Então imagina numa fábrica que trabalha com cargas pesadas, matérias-primas que o funcionário não consegue carregar, né, nos braços ou com um carrinho de rodas. Você precisa usar, por exemplo, uma ponte rolante. E aí vocês que trabalham em produção, o pessoal de segurança do trabalho sabe que quando você está deslocando uma carga por ponte rolante, você precisa isolar a área, ninguém pode estar, né, embaixo aí da ponte que está se deslocando, e aí todo mundo tem que parar a produção e esperar esse transporte acontecer. Então é uma operação necessária, não tem como você eliminar. Só que o que acontece? Esse desperdício, né, esse tempo aí de transporte de peças de um canto a outro da oficina, acaba não agregando valor ao produto. Ou seja, o cliente não vai pagar mais porque você gastou 15 minutos para deslocar uma chapa de um canto a outro da oficina. Então você está gastando recursos para fazer essa operação, mas que isso você acaba não conseguindo repassar para o seu produto em forma de valor agregado. Com relação ao movimento, que é um outro desperdício relacionado ao ser humano, eu costumo dar um exemplo nas aulas de você ir numa padaria, no balcão de frios, e aí você pede ali queijo mussarela e mortadela. E aí o funcionário, ele tem uma máquina que ele está fatiando, né, os frios, e uma outra máquina que ele vai fazer a pesagem para ver se, né, tá de acordo com a quantidade que você pediu. E o balcão, ele acaba dispondo os equipamentos de forma que eles ficam longe um dos outros. Então ele tá fatiando e aí ele tem que andar até a máquina, a balança para fazer a pesagem. Então esse desperdício de movimento, às vezes simplesmente você olha e fala, por que não coloca lado a lado esses equipamentos? Parece um exemplo simples, né? Mas eu já vivenciei essa situação no supermercado aqui do bairro, que só tinha uma tomada elétrica. E aí eles não conseguiam conectar dois equipamentos próximos, aí eles precisaram colocar a balança do outro lado do balcão para acessar uma outra tomada. E com isso o funcionário perdia muito tempo fazendo esse deslocamento. E até pensando na segurança do trabalho, um piso escorregadio aumenta as chances de ter um acidente. O desperdício da espera também é fácil da gente entender, também como o próprio nome diz, é o processo de fabricação, então seja uma máquina, seja uma pessoa, tá esperando o recurso de manufatura chegar. Então é comum também em algumas empresas começar um turno de trabalho e aí você olha, tá lá o funcionário parado esperando porque não tem a matéria-prima para ele alimentar a máquina. Ou até tem a matéria-prima, mas a máquina tá quebrada, então fica tanto o funcionário quanto o material em processamento parado esperando. Então isso é um grande desperdício que também precisa ser condenado, considerando essa filosofia Lean. E o desperdício da produção de defeito também é bastante intuitivo. Nenhuma empresa gostaria de ter uma produtividade menor do que 100%, mas é difícil você conseguir produzir tudo com a qualidade 100%. Imagina, por exemplo, uma fábrica de arroz. Então você vai ter sacos que deveriam ter 1 quilo, mas é natural, né, que existam sacos com um pouquinho mais de 1 quilo e outros com um pouquinho menos de 1 quilo. E aí o quanto pode ser para mais ou para menos
está dentro dos limites especificados pela empresa. Então isso é assunto para uma outra aula que a gente pode estar falando de capabilidade de processo. E quando a empresa produziu um produto defeituoso, esse é um grande desperdício, porque ela empregou recursos de manufatura para realizar esse produto, então ela gastou matéria-prima, máquinas, mão de obra, e esse produto, por ter defeito, ele não pode ser entregue ao cliente, ou se for entregue, ele vai gerar uma reclamação, uma devolução, uma insatisfação do cliente e até a perda desse cliente para um concorrente. Então é algo que nenhuma empresa deseja ter, essa situação. Mas o que é importante a gente observar é que uma vez esse produto sendo produzido com defeito, ou ele vai precisar ser reprocessado, e aí você pagou um funcionário para fazer 2 vezes a mesma coisa, então a máquina está gastando energia para fazer 2 vezes o mesmo produto. Então, se você consegue reprocessar, já é um desperdício. Mas, muitas vezes, quando o produto já está fabricado, você não necessariamente consegue reprocessar. E aí ele pode, então, virar um refúgio, é um rejeito, ou você ainda consegue vender como sucata, né? Como um preço, um valor, né, mais baixo para uma outra empresa que consegue reaproveitar esse produto por você. E o desperdício de processamento é aquele que está relacionado ao tempo de produção. Então, por exemplo, para eu fabricar um calçado, eu gasto 30 minutos, o ideal seria que eu conseguisse fabricar esse calçado no menor tempo possível. O ideal seria 0. Até foi uma expressão que os meus alunos de construção naval falaram numa aula, até mandar um beijo para vocês. Eu uso até hoje essa expressão. O pessoal colocou, é como o Sedex 10, fazendo uma analogia aos Correios, que usava como slogan, né, do Sedex 10 a expressão mandou, chegou. Então seria, claro que na prática, né, não é no estalar de dedos e que você manda uma correspondência e chega aí no destinatário. A mesma coisa é a produção. Eu não consigo fabricar um produto em 0 segundos. Existe um tempo de processamento, mas o ideal é que ele seja o menor possível. O que a gente tem que lembrar é que os desperdícios, eles não estão agregando valor ao produto. Então, se você está fabricando um calçado em 30 minutos e consegue reduzir esse tempo pela metade, então, para você está tendo uma economia, né, nos seus custos de fabricação. Mas para o cliente, ele não está percebendo, ele não sabe quanto tempo você gastou para fabricar esse calçado. Então, é um desperdício que você elimina porque ele não está agregando valor ao cliente. O cliente está pensando no couro que é feito esse calçado, na qualidade do cadarço, no solado anatômico. Então, são outros aspectos que os clientes conseguem mensurar. Mas esses desperdícios que estão acontecendo dentro dos muros da empresa, são fatores que estão interferindo não só na qualidade do produto, mas nos seus custos de produção. E hoje, como a gente vive num mercado bastante competitivo, toda economia é válida, principalmente em tempos de crise econômica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sou apaixonada por engenharia de produção, então esse assunto me motiva muito a estar falando. Tento fazer vídeos mais rápidos para a gente ser mais objetivo, mas a gente consegue explorar bastante esses tópicos ligados à filosofia Lean. Assim que possível, eu vou estar colocando mais vídeos sobre esse assunto e aceito também sugestões de novos temas que colocam aí a engenharia de produção, né, no nosso dia a dia.